Olá, pessoal do terceiro B, bom dia para vocês. Vamos estudar matemática, não é isso? Então, vamos começar pela correção do TD proposto na última aula, que foi terça-feira, não é isso? Então, eu passei um TD para vocês sobre gráficos e nós vamos fazer a correção do mesmo agora, ok? Então, me acompanhe. A primeira questão, que é a questão de número 12, diz o seguinte: o gráfico ao lado apresenta o resultado de uma pesquisa realizada pelo Clube Azul. Os sócios foram entrevistados e indicaram a atividade preferida entre três opções oferecidas pelo clube. Aí você tem aqui o gráfico, né? Então, nadar, 47% gosta de nadar. Jogar futebol, 38%, e jogar tênis, 15%. Então, a gente tem aqui um gráfico de barras horizontais, onde estão representados esses dados. E diz ainda que foram entrevistados 400 sócios, né? Aí pergunta, quantos preferem a natação? Oh, mas está muito simples, não é isso? Então, você dá uma olhada aqui no gráfico e percebe que dos 400 sócios que foram entrevistados, 47% gostam de nadar, que é exatamente a nossa pergunta. Então, o que nós vamos fazer? Vamos apenas usar cálculo de porcentagem, né? Já sabemos pelo gráfico que 47% dos 400 sócios preferem natação. Vamos fazer o cálculo, então. Todo mundo lembra aí do cálculo de porcentagem? 47% é 0,47, multiplicado pelos sócios entrevistados, que são 400, essa continha dá igual a 188. Portanto, 188 preferem natação. Tranquilo, não é isso? Ok. Continuando, nós vamos agora para a próxima questão, que é a questão numerada como 13, uma questão do Enem, que diz o seguinte: os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, nós temos aqui um gráfico de barras. O que esse gráfico está representando? Ele está representando os estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. E esses dados estão em porcentagem. Temos aqui a legenda. O azulzinho aqui, ou lilás, são os que possuem celular. E o verde são os que não possuem. Lembrando que essa pesquisa foi feita pelo IBGE no ano de, parece-me, de 2010. Né? Pelo menos foi quando foi acessado aqui na internet o ano de 2010. Então, não são dados atualizados. Mas vamos para a questão. Então, nós temos aqui o eixo horizontal, nós temos representados as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E no eixo vertical, eu tenho aqui a porcentagem, né, daqueles que possuem ou que não possuem celular. Vamos à pergunta. Supondo-se que no Sudeste, aqui, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa, quantos deles possuíam telefone móvel celular? Então, eu estou querendo saber o seguinte, aqui no Sudeste, tá? Onde foram entrevistados 14.900 estudantes, quantos possuem? Aí vamos lembrar, possuem é o azulzinho, ou lilás, como você estiver enxergando aí. E aí a gente verifica que os que possuem são 56%. Né? Isso aqui está em porcentagem. Então, pessoal, é só usar a porcentagem de novo. Tá? Então, pelo gráfico, nós sabemos que 56% do pessoal do Sudeste, que no caso, aqui o Sudeste, né? 14.900, possui celular. Então, é só fazer uma continha de porcentagem de novo. Então, vamos lá. Como é que vai ser o cálculo? Vai ser 56%, que é 0,56, multiplicado pelo total de entrevistados,
que, segundo a questão, são 14.900. Feita esta conta, nós chegamos ao total de 8.344. Portanto, 8.344 estudantes do Sudeste possuem celular, marcando item D. Vamos continuar. Muito bem, agora a questão terceira, ou questão 14, diz o seguinte: numa reunião para escolher o melhor trabalho realizado por um curso de graduação, estavam presentes 80 pessoas, das quais 32 eram sociólogos, 20 eram publicitários, 12 eram economistas e 16 psicólogos. Elabore uma tabela de frequências, elabore uma tabela de distribuição de frequências absolutas. Então, eu só quero a frequência absoluta, não preciso fazer aquela tabela grande. E com base nela, ou seja, com base na tabela, construa um gráfico de barras verticais. Simples demais. Vamos construir nossa tabela. A nossa tabela está aqui, ó. Nós vamos ter aqui na primeira coluna os profissionais, que é a minha variável. Quais são os profissionais que estavam na reunião? Sociólogos, publicitários, economistas e psicólogos. Minha frequência é a gente dizer quantos profissionais de cada tipo estavam na reunião. De acordo com o texto, sociólogos, está aqui, 32 eram sociólogos, portanto, sociólogos, 32. Publicitários, 20 eram publicitários, está aqui, publicitários 20. 12 eram economistas, está aqui, 12 eram economistas, e 16 eram psicólogos. Somando tudo isso, vai dar o total de pessoas na reunião, 80 pessoas, ok? Então, temos aí a nossa tabela. Agora, a questão pediu mais, ela disse que depois que a gente fizesse a tabela, deveríamos construir um gráfico de barras verticais. Está aqui o gráfico, muito simples. Aqui eu fiz um gráfico bonito, colorido. Não precisa na sua resposta ser colorido, ok? Aqui eu fiz com o Excel, então facilitou colocar as cores. Mas fazer esse gráfico é só a gente pegar os dados desta tabela e transportar para cá. Então, aqui no eixo horizontal, eu vou colocar as profissões: sociólogos, publicitários, economistas e psicólogos, do jeito que está aqui na tabela. Ó. E aqui no eixo vertical, eu vou colocar a frequência absoluta. Então, sociólogos eram quantos? Sociólogos, 32. Muito bem, barrinha azul, representando sociólogos, 32. Publicitários, 20. Publicitários, aqui em verde, total, 20. Economistas, economistazinho aqui de amarelo, 12. Economistas, 12. E psicólogos, 16. E está respondida a nossa questão. Vamos, então, para a última questão. A Agência de Turismo Nova pesquisou a preferência por meio de transporte para uma viagem turística, conforme mostra o gráfico ao lado. Então, nós temos aqui um gráfico bonitinho aqui, né? Mostrando o meio de transporte preferido desses turistas. 63% preferem transporte aéreo, 24% transporte rodoviário e 13% transporte ferroviário. Vamos para as perguntas. A. De que tipo é esse gráfico? Que coisa fácil. Letra A. Isso é um gráfico de setores ou gráfico de pizza, né, pessoal? Quem assistiu o vídeo, quem leu lá o livro, não vai ter dúvida para responder isso aqui. Segunda pergunta. A que assunto se refere? Ora, qual é o assunto aqui que está se referindo a esse gráfico, pessoal? O meio de transporte preferido dos turistas. O meio de transporte preferido dos turistas. C. Segundo os dados da pesquisa, qual é o meio de transporte preferido para uma viagem turística? Está muito simples também aqui no gráfico. Você dá uma olhadinha no gráfico, percebe que a maior fatia é de transporte aéreo, 63%. Portanto, transporte aéreo, 63%. E por último,
Determine as medidas aproximadas dos ângulos centrais dos setores correspondentes às porcentagens. Vocês assistiram nos vídeos que eu mandei, que como isso aqui é um gráfico de setores, cada setor desse aqui vai corresponder a um ângulo proporcional à porcentagem que ele está representando. Então, vamos lembrar uma coisa, pessoal. Primeiro, vamos lembrar que um círculo inteiro mede 360 graus. O círculo inteiro medido em graus é 360. Então, como é que eu vou saber qual é, qual é a medida do ângulo da porcentagem 63 graus? Ok? Esse ângulo aqui da porcentagem 63 graus vai ser quanto? É só você fazer um cálculozinho. Vai ser 63% do círculo inteiro, que é 360 graus. Faz essa multiplicação, 226,8 graus. Do arcozinho aqui de 24 graus, qual vai ser, aliás, de 24%, né? Estou corrigindo, 24%. Esse ângulo vai ser de quantos graus? 24% vai ser 0,24 vezes 360, que dá 86,4. E por último, este arco, que representa 13%, ele é um arco que mede quantos graus? 13% é 0,13 vezes 360, 46,8 graus é a resposta. Então, nosso TD está corrigido. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.